pessoal, o vídeo de hoje é sobre derivação implícita. Vamos aos seguintes exercícios. Exercício 1. Encontre dy dx por derivação implícita. Item A. Raiz quadrada de x mais y é igual a 1 mais x quadrado vezes y quadrado. Item B. E elevado a y vezes cosseno de x é igual a 1 mais seno de x vezes y. Então, vamos lá, pessoal. O exercício pede para encontrar a derivada de y em relação a x, ou seja, o y'. Então, para eu encontrar a derivada de y em relação a x, observe que eu não tenho y escrito em função de x aqui, ou seja, o y não está explicitado. Então, eu vou ter que aplicar a derivação implícita. Ou seja, eu vou derivar ambos os lados em relação a x. Então, vai ficar assim. A raiz quadrada, a gente pode olhar para ela como uma potência. Então, vai ficar a derivada de x mais y' ou elevado a meio, desculpa. X mais y elevado a meio. A derivada disso tem que ser igual a 1 mais x quadrado vezes y quadrado'. Então, eu estou derivando ambos os lados em relação a x. Então, eu posso observar que isso aqui é uma função composta e eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Então, eu posso pensar nisso aqui como um u, e a derivada aqui é meio de u elevado a menos meio, mas o u é x mais y. Então, fica meio de x mais y elevado a menos meio vezes, como eu posso observar, isso aqui é uma outra função, então vai ficar pela regra da cadeia vezes a derivada de x mais y. Isso tem que ser igual à derivada disso. Se observarmos, isso aqui é uma soma de função. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de 1 é 0 e a derivada aqui eu vou ter que aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada desse pedaço. Então, o que dá aqui? Fica meio de x mais y elevado a menos meio, que multiplica. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada desse é 1, mais a derivada de y é y', porque y é uma função de x. Isso aqui é igual. Agora, aqui eu vou aplicar a regra do produto, porque y é uma função que depende de x. Então, vai ficar o quê? A derivada da primeira, que é 2x vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. O que é a derivada de y ao quadrado'? Isso aqui a gente vai usar a regra da cadeia. Essa derivada aqui é 2y, mas como y é uma função de x, y'. Então, isso aqui fica x ao quadrado, que multiplica 2y vezes y'. E agora, então, eu vou ter que dar uma ajeitadinha para encontrar o y'. Então, vai ficar como? Vou multiplicar isso, fazer a distributiva aqui, né? Esse vezes esse com esse vezes esse. Só que observa que isso aqui tem um expoente negativo, então isso vai ficar 1 sobre 2 raiz de x mais y, né? Mais y', 1 sobre 2 raiz de x mais y, que multiplica o y'. Então, eu só ajeitei aqui e fiz a distributiva. Isso vai ser igual a 2xy quadrado mais 2x ao quadrado y vezes y'. Agora, eu vou passar todo mundo que tem y' para este lado para isolar o y'. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de x mais y vezes o y'. E este cara foi para o lado de lá, então fica menos 2x ao quadrado y vezes y'. E isso é igual, vai ficar aqui 2xy quadrado. Este termo foi para o lado de lá, então fica menos 1 sobre 2 raiz de x mais y.
Então, agora eu vou colocar o y' em evidência. Então, vai ficar aqui y' que multiplica 1 sobre 2 raiz de x mais y menos 2x² y. Isso é igual. Eu já vou colocar este termo aqui. Vou tirar o mínimo múltiplo entre essas duas funções. Isso vai ficar 2 raiz de x mais y. Isso aqui dividido por 1 dá isso, que multiplica isso, dá 4xy² raiz de x mais y. Isso menos 1. Agora, o que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Primeiro vamos tirar o mínimo aqui, que eu acho que fica mais fácil, porque aí depois eu já passo o que está multiplicando, dividindo, e a gente já sabe que dividir uma fração por outra é conservar a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, a gente já vai fazer direto. Então, vamos pôr o mínimo múltiplo aqui também. Então, vai ficar aqui y'. O que é o mínimo múltiplo aqui? Vai dar 2 raiz de x mais y. Dividir isso por isso dá 1. Dividir isso por 1 dá ele mesmo. Multiplica aqui, dá menos 4x² y raiz de x mais y. Isso é igual a 4xy² raiz de x mais y menos 1. Isso tudo sobre 2 raiz de x mais y. E agora sim, eu vou passar o que está multiplicando dividindo, ou seja, conserva a fração de cima, multiplica pelo inverso desta aqui. Então, vai ficar aqui y', vai ser 4xy² raiz de x mais y menos 1 sobre 2 raiz de x mais y. Isso que multiplica o inverso dessa, que é 2 raiz de x mais y sobre 1 menos 4x² y, que multiplica a raiz de x mais y. E aí, como eu posso observar, este termo cancela com esse termo, e y', então, vai ser 4xy² raiz de x mais y menos 1 sobre 1 menos 4x². Esse 4 parece um 9. 4x² y, que multiplica essa raiz. Este aqui é o y'. Então, o y' é a mesma coisa que a derivada de y em relação a x, é só questão de notação. Então, chegamos ao que o exercício queria. Vamos, então, para o segundo exercício. Vamos, então, agora para o item B. O item B, ele te dá essa expressão, que é e elevado a y vezes cosseno de x igual a 1 mais seno no argumento xy. Então, ele pede novamente para eu encontrar a derivada de y em relação a x. Como eu sei que y é uma função de x, ou seja, a derivada de y em relação a x é o mesmo que y', né? Então, observe que o y não está explicitado aqui. Eu não tenho y igual uma função de x. O y está implícito, então eu vou aplicar a derivação implícita, ou seja, eu vou derivar ambos os lados em relação a x. Então, vai ficar assim, vou derivar isso aqui, este lado, em relação a x, e vou derivar este lado em relação a x. Então, eu posso observar que esta derivada, eu posso olhar isso aqui como duas funções, né? E aí, então, vou aplicar a regra do produto, que vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso vai ser igual isso aqui é uma soma, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, basta eu derivar esse e derivar esse. A derivada da constante é 0. E fica, então, a derivada do seno
é cosseno. Só que isso aqui é uma função composta, né? O que está aqui dentro é uma função também. Então, é como se fosse o seno de u. Como que fica a derivada do seno de u? A derivada do seno de u é cosseno de u. Mas quem que é u? xy. Então, fica cosseno de xy. Só que como isso aqui é uma função, então eu tenho que fazer pela regra da cadeia vezes a derivada desta função. Então, como que vai ficar agora? Agora eu tenho que derivar o e elevado a y. Lembrando que y é uma função de x. Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial, mas como que está aqui é uma função, então, pela regra da cadeia, eu tenho que fazer vezes a derivada da função, isso vezes cosseno de x. Mas a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu já vou pôr aqui, ó, menos com mais fica menos, então já vou pôr o sinal de menos aqui. Então, vai ficar e elevado a y, seno de x. Isso é igual cosseno de xy vezes esta derivada. Observe que aqui eu tenho duas funções, multiplicação de função, então eu vou aplicar a regra do produto. Já vou fazer direto. A derivada do primeiro, derivada de x é 1. Vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E agora, então, eu preciso dar uma ajeitadinha e isolar o y para isolar y' para encontrar, então, a derivada de y em relação a x em função das outras coisas. Então, vai ficar o que aqui? Eu vou colocar isso aqui para frente, vai ficar e elevado a y cosseno de x vezes y'. Já vou fazer aqui, ó, esse termo vai para o outro lado que não tem y', e aqui eu já vou fazer a distributiva e vou passar esse termo para lá que tem o y'. Então, vai ficar aqui x cosseno de xy vezes y', só que como eu vou para o outro lado, vai ficar menos x, vou pôr a variável x primeiro, cosseno de xy vezes o y'. Isso aqui é igual. Aqui sobrou o quê? Y cosseno de xy, né? E eu vou passar esse termo para lá, então vai ficar mais e elevado a y seno de x. E agora ainda eu posso colocar o y' em evidência. Então vai ficar que o y' vai ser y' que multiplica e elevado a y vezes cosseno de x, menos x que multiplica cosseno de xy, né? Isso é igual a y que multiplica cosseno de xy, mais e a y vezes seno de x. Para finalizar, o que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar que o y' vai ser y cosseno de xy mais e elevado a y seno de x, isso tudo sobre e elevado a y cosseno de x menos x cosseno de xy. Essa aqui é a derivada da função y em relação a x. Vamos então ao segundo exercício. Exercício 2. Use a derivação implícita para encontrar uma equação da reta tangente à curva 2 que multiplica x² mais y² elevado ao quadrado, isso igual a 25 que multiplica x² menos y² no ponto 3, 1. Então, vamos lá, pessoal. O exercício, ele pede para eu usar a derivação implícita para eu encontrar a reta tangente a esta curva neste ponto. Então, primeiro vamos recordar o que era a reta tangente mesmo. A reta tangente num ponto A, f de A, que no nosso caso esse ponto é 3, 1, é dada pela equação y menos f de A igual a f' de A vezes x menos A. Então, no nosso caso, eu já conheço, né? O A é 3, o f de 3 é 1. Então, eu já vou substituir essas informações aqui. Então, vai ficar o quê? Y menos 1,
igual a f', eu já sei que o a é 3, então f' de 3 vezes x menos o a. Então, para eu obter a reta tangente, só está faltando eu encontrar f' de 3. Então, vamos lá. Ele me deu essa equação, né? E eu sei que y é uma função de x, tá? Então, se eu quiser, eu posso até substituir aqui no lugar de y f de x, porque fica mais fácil da gente enxergar aqui o que está acontecendo. Então, eu vou olhar para essa equação da seguinte maneira. Eu vou olhar para ela como sendo 2 que multiplica x ao quadrado mais, como eu sei que y é f de x, y é uma função de x, então vai ficar f de x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, igual a 25 que multiplica x ao quadrado menos f de x ao quadrado. E agora, então, eu vou pegar essa função e vou derivar ela implicitamente, porque, na verdade, o f de x é nosso y. Se você observar essa expressão, eu não tenho y em função de alguma coisa. O y não está explicitado. Então, o y está implícito aqui nesta função. Então, eu vou ter que aplicar a derivada implícita, ou seja, eu vou derivar esse lado em relação a x e vou derivar esse lado em relação a x. Então, como que vai ficar? Vamos para cá. Então, eu vou pegar a derivada desse lado e a derivada desse. Então, vai ficar a derivada de 2, que multiplica x ao quadrado, mais f de x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, a derivada disso, vai ter que ser igual à derivada de 25, que multiplica x ao quadrado menos f de x ao quadrado, a derivada disso. Então, vou derivar ambos os lados, vai ficar como? Isso aqui é uma função composta, né? Onde é como se fosse um u elevado ao quadrado, mas o u é uma outra função. Então, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar como? 2 que multiplica 2, vai ficar 4x ao quadrado mais f de x ao quadrado, que multiplica, como o que está dentro também é uma função, vezes a derivada do que está dentro. Então, vezes a derivada disso aqui. Isso vai ser igual. Então, vai ficar aqui, ó. Isso aqui é uma constante que multiplica uma função, né? Então, a derivada de uma constante que multiplica a função é a constante vezes a derivada da função. Então, fica 25 vezes a derivada da função. Então, como que vai ficar? Eu vou continuar copiando o que já tem e vou derivar onde falta derivar. Então, vai ficar assim, 4 que multiplica x ao quadrado de x ao quadrado, vezes, aqui novamente eu tenho soma de duas funções, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada dessa primeira função é 2x, mais a derivada desta função, se eu pensar nisso aqui como um u, a derivada de u ao quadrado é 2u. Então, é 2f de x, porque o meu u é o f de x, mas f de x também é uma função. Então, eu tenho que aplicar a regra da cadeia vezes o f' de x. Isso vai ser igual a 25 que multiplica. A derivada da subtração é a subtração das derivadas. Então, vai ficar a derivada desse menos a derivada desse. A derivada deste aqui é 2x menos a derivada aqui, se eu pensar nisso como um, é 2u, mas o u é f de x, então é 2f de x. Só que como o que está aqui é uma função, eu tenho que fazer vezes a derivada pela regra da cadeia da função. E agora, então, a gente já derivou todo mundo. Eu preciso arrumar umas continhas, fazer umas distributivas e isolar f' de x, porque eu preciso do f' de 3 para eu encontrar a equação da reta tangente. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer essa distributiva. Então, vai ficar 8x, que multiplica x² mais f de x ao quadrado,
mais esse que multiplica esse. Então, vai ficar 8f de x vezes x ao quadrado mais f de x ao quadrado, que multiplica f' de x. Então, vamos só conferir. 8 vezes este, vezes f'. Isso aqui vai ser igual. Aí, aqui vai ficar 50x menos 50f de x vezes f' de x. Então, agora, todo mundo que tem f' vai vir para esse lado, todo mundo sem f' para o outro. Então, vai ficar esse termo, vai permanecer aqui, e eu vou passar esse termo para este lado. Então, vai ficar 8f de x, que multiplica x ao quadrado mais f de x ao quadrado. Já vou pôr o f' em evidência, tá? Então, vai ser isso aqui. Este vai estar para esse lado, então vai ficar mais 50f de x. Tudo isso que multiplica f' de x. Isso vai ficar igual. Aqui desse lado vai sobrar 50x. E esse termo passa para o outro lado, que vai ficar menos 8x, x ao quadrado mais f de x ao quadrado. Então, o que vai ficar o f' de x? Vou passar todo mundo que está multiplicando, dividindo. Então, vai ficar 50x menos 1x, que multiplica x ao quadrado, mais f de x ao quadrado, não esqueci ninguém, sobre 8f de x, que multiplica x ao quadrado mais f de x ao quadrado, mais 50f de x. Eu posso simplificar, posso colocar 2 em evidência aqui e 2 em evidência aqui, aí 2 vai cancelar com 2, vai ficar 25x menos 4x, que multiplica x quadrado mais f de x ao quadrado, isso tudo sobre 8f de x, que multiplica x ao quadrado mais f de x ao quadrado, mais, desculpa, aqui eu já simplifiquei por 2, né? Fica 4 e aqui fica mais 25f de x. Então, f' de x ficou isso aqui. Só que o que nós estávamos querendo era esta reta tangente aqui. Então, a gente já, só para encontrar a reta tangente, estava faltando só o f' aplicado no 3. Então, agora a gente já encontrou o f' de x, então no lugar de x eu vou colocar 3. Então, vamos lá. O que vai ficar aqui? Então, o f' de 3 vai ser 25 que multiplica 3, menos 4 que multiplica 3, que multiplica 3 ao quadrado, que é 9, mais o f de 3, que o f de 3 é 1. 1 ao quadrado, 1. Isso tudo sobre 4 vezes o f de 3, mas o f de 3 é 1, então 4 que multiplica 1, que multiplica 3 ao quadrado, que é 9, mais o f de 3, que é 1 ao quadrado, que dá 1, mais 25 vezes o f de 3, que é 1, teremos que isso aqui vai ser menos 45 sobre 15, que é menos 3. E agora, então, a gente volta para a reta tangente. Vou colocar aquela reta aqui, né? Que a gente viu que era y menos 1 igual a f' de 3 vezes x menos 3. Tínhamos chegado aqui
E agora, então, a gente encontrou quem que é o f' de 3, que é menos 3. Então, a reta tangente é y menos 1 igual a menos 3, que multiplica x menos 3. Então, isso aqui me dá que y menos 1 é igual a menos 3x mais 9. Então, y vai ser igual a menos 3x mais 9 mais 1 mais 10. Essa é a reta tangente à curva que foi dada no ponto 3, 1. E assim, então, terminamos o vídeo de hoje. Muito obrigada aí, pessoal. Até a próxima.